No dia 20 de agosto de 1966, nascia um dos guitarristas mais queridos da história da música, Darrell Lance Abbott, mais conhecido como Dimebag Darrell. Inicialmente, Darrell tinha interesse em aprender a tocar bateria, mas seu irmão, Vinnie Paul, não deixava que ele usasse o instrumento. Então, Darrell decidiu seguir outro caminho, a guitarra. Rapidamente, ele desenvolveu grande habilidade com o instrumento a ponto de vencer várias competições de guitarra. Aos 16 anos, seu talento já era tão reconhecido que foi proibido de participar de alguns desses concursos, pois sabiam que, se ele competisse, provavelmente sairia vencedor. O primeiro show que Darrell assistiu foi de uma banda chamada Kiss, da qual ele era fã. Essa banda foi uma de suas principais influências, junto com nomes como Judas Priest, Iron Maiden e guitarristas como Randy Rhoads, Ritchie Blackmore e seu grande amigo Zakk Wylde. No início de sua carreira, Dimebag era bastante influenciado pelo glam metal, algo que podia ser percebido claramente no seu estilo de vestir. Em 1981, ele e seu irmão fundaram a lendária banda Pantera. Os dois tinham muita afinidade musical e uma relação fraternal muito forte, que é lembrada até hoje por sua parceria em diversas bandas e projetos. Em uma ocasião, Dave Mustaine, do Megadeth, chegou a convidar Dimebag para ser o guitarrista da banda. Darrell gostou da ideia, mas fez uma exigência: que seu irmão Vinnie também fosse incluído como baterista. Dave, no entanto, recusou. Nos primeiros anos, o som do Pantera era mais influenciado pelo glam metal, mas essa sonoridade começou a mudar significativamente no álbum Cowboys from Hell, adotando um estilo mais voltado para o thrash metal. Com o tempo, a banda passou a se destacar ainda mais dentro do groove metal, o que ficou evidente a partir do álbum Vulgar Display of Power. A banda Pantera alcançou um sucesso imenso, tornando-se uma das mais importantes da história do metal. Com ela, Dimebag Darrell se transformou em uma das figuras mais representativas do gênero. Sua presença de palco, carisma e virtuosismo fizeram dele um exemplo a ser seguido por guitarristas de gerações futuras. Dimebag, seu irmão Vinnie Paul e o baixista do Pantera, Rex Brown, iniciaram um projeto chamado Rebel Meets Rebel, no qual mesclavam elementos de country e heavy metal. No entanto, o grupo chegou a gravar apenas um disco, lançado em 2003. Nessa mesma época, as tensões dentro do Pantera aumentaram, principalmente entre os irmãos e o vocalista Phil Anselmo, devido à dependência de heroína de Phil. Como resultado, em 2003, a banda chegou oficialmente ao fim. Após a separação, Dimebag e Vinnie formaram uma nova banda chamada Damage Plan, enquanto Phil Anselmo seguiu com seus projetos paralelos como Superjoint Ritual e Down. O Damage Plan estreou com o álbum New Found Power, que foi bem recebido pelo público. O grupo estava trilhando um caminho promissor, tanto pela qualidade da música quanto pela reputação que Dimebag Darrell e Vinnie Paul carregavam após sua trajetória no Pantera. Mas justamente quando tudo parecia estar indo bem, ocorreu um dos acontecimentos mais trágicos da história da música. Nathan Gale, um norte-americano de 25 anos, havia sido expulso da Marinha após ser diagnosticado com esquizofrenia no ano de 2003. O jovem era obcecado pela banda Pantera e havia rumores de que ele acreditava que Dimebag Darrell havia roubado uma música sua. Em sua cidade natal, Gale incomodava as pessoas, abordando-as constantemente para falar sobre rock e sobre o Pantera, demonstrando um comportamento cada vez mais desequilibrado. Na noite de 8 de dezembro de 2004, durante uma apresentação da banda Damage Plan em um clube noturno, por volta das 10 da noite, Nathan Gale pulou a cerca que cercava o local e invadiu o show.
A equipe de segurança tentou detê-lo, mas ele conseguiu chegar ao palco. Uma vez no palco, ele se dirigiu diretamente a Dimebag Darrell, agarrou-o pelo ombro, sacou uma pistola 9mm e disparou 6 vezes a queima-roupa. 2 dos tiros atingiram a cabeça de Dimebag, matando-o instantaneamente diante do público. Ao ouvir os tiros, um funcionário do clube correu para o palco na tentativa de conter Gale, mas foi atingido por 6 disparos. Em seguida, Nathan Bray, fã da banda, tentou intervir e também foi morto com um tiro no peito. Jeffrey Thompson, membro da equipe de segurança do Damage Plan, também tentou proteger Dimebag e acabou sendo assassinado durante o ataque. Além dessas vítimas fatais, outras 3 pessoas ficaram feridas, incluindo o técnico da banda, que ainda foi feito de refém pelo atirador. James Niggemeyer era um policial que estava em patrulha rotineira quando ouviu pelo rádio uma chamada sobre um tiroteio em andamento em um clube noturno. Sem hesitar, ele se dirigiu imediatamente ao local para tentar salvar as pessoas que estavam ali. Ao chegar, James pegou sua espingarda calibre 12 e entrou pela parte de trás do estabelecimento. Naquele momento, ele era o único policial presente com acesso ao local e o único que poderia enfrentar o assassino. Nathan Gale, o atirador, ainda estava armado e disparando contra o público, enquanto mantinha o técnico da banda, John Brooks, como refém. James estava confuso, nervoso e com medo. Tinha receio de acertar o refém, mas também sabia que, se não agisse, mais vidas poderiam ser perdidas. Tomando uma decisão rápida e precisa, ele mirou na cabeça do atirador e puxou o gatilho. Com o disparo, James colocou fim ao ataque. Ele havia acabado de matar um homem que minutos antes havia tirado a vida de 4 pessoas, incluindo a de um dos maiores guitarristas da história do metal, Dimebag Darrell, que tinha apenas 38 anos de idade. O policial James Niggemeyer foi considerado um herói por sua ação rápida e corajosa. Até mesmo a mãe do assassino afirmou que James fez o que era certo. Apesar disso, o próprio James declarou que nunca conseguiria esquecer aquela noite trágica, onde cerca de 400 pessoas que estavam simplesmente curtindo um show e compartilhando a paixão pela música passaram a viver um pesadelo, apavoradas pela terrível cena que presenciaram diante de um psicopata armado. Algum tempo depois, James deixou a corporação policial profundamente marcado pelo ocorrido. Dimebag Darrell morreu no palco, fazendo aquilo que mais amava, tocando guitarra, mas de uma forma extremamente trágica. Não era o fim que ele merecia, era um homem afastado da violência, com uma alma generosa, que certamente ainda tinha muito a oferecer ao mundo da música. Mesmo com toda a sua fama e sucesso, Darrell era conhecido por ser uma pessoa humilde. Subia ao palco com seus velhos tênis Converse, se entregando de corpo e alma ao público, como se quisesse manter vivo o garoto do começo da carreira, aquele que batalhou junto com o irmão quando as coisas eram difíceis com a banda. Dimebag Darrell era amante de whisky e um grande fã da banda Kiss. Em seu enterro, ele foi sepultado com 2 garrafas de uísque e uma guitarra dada por Eddie Van Halen. Além disso, o próprio Gene Simmons, baixista do Kiss, doou o caixão, que vinha decorado com imagens da sua banda favorita. Por outro lado, Phil Anselmo, ex-vocalista do Pantera, não compareceu ao funeral, pois a família de Darrell proibiu sua entrada. Eles o culpavam pela separação da banda e, ainda por cima, traziam à tona declarações feitas meses antes, nas quais Phil dizia que Dimebag merecia uma boa surra. Apesar disso, Phil afirmou se arrepender profundamente de não ter estado presente, mesmo que a família não o quisesse por perto. Ele disse que, apesar de tudo, considerava Darrell como um irmão, como uma pessoa incrível e que preferia ter sido ele a receber os tiros naquela noite. Carrega até hoje o peso de não ter podido se despedir como deveria.
A família de Darrell moveu um processo contra o dono do clube, alegando que houve negligência na segurança, que falhou ao impedir a entrada de um homem armado. O argumento foi reforçado pelo fato de que o atirador já havia tentado entrar sem pagar em outras ocasiões e tinha histórico de problemas com os seguranças do local. O Clube Al Rosa Villa foi reaberto após a tragédia, mas com o passar dos anos teve suas atividades reduzidas. Ele deixou de funcionar definitivamente em 2020 e o prédio foi demolido em dezembro de 2021. No local está sendo construído um complexo habitacional de moradias acessíveis. Dimebag Darrell foi um guitarrista único, com um talento fora do comum, carisma inesquecível e uma entrega total ao público. Um artista que nunca será esquecido pelos fãs do metal e que vive até hoje na memória de todos que foram tocados por sua música. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!